Fala galera, administração e direito público na área. Sou o Júlio Godoy. Vim trazer aqui uma série de posts a respeito de uma comissão que foi aberta no Senado para atualizar a lei do processo administrativo federal, né? Segundo a proposição desses juristas, conforme os posts aí que eu já fiz, essa lei ela deixará de ser federal e partirá para âmbito nacional. E eu vim agora para falar para vocês sobre o princípio da verdade material que foi expressamente previsto aí nessa lei. O princípio da verdade material ele já era, segundo a doutrina, ele já decorria dos outros princípios, ele já se aplicava ao processo administrativo federal. E ele se contrapõe ao princípio da verdade formal, tá? O que seria o princípio da verdade material? Bom, eu trouxe uma colinha aqui sobre o L. Lopes Meireles. Verdade material, também denominado da liberdade de prova, é aquele princípio que autoriza a administração a valer-se de qualquer prova lícita, de que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça transladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o juiz deve cingir-se às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no processo administrativo, a autoridade processante ou julgadora pode, até o julgamento final, conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo, ou decorrentes de fato supervenientes que comprovem as alegações em tela. Então, partindo aí do conceito que o L. Lopes Meireles traz, a gente consegue entender que esse princípio ele autoriza, né, você utilizar qualquer prova que se relaciona àquele fato, que esteja em outro processo administrativo ou judicial, ou qualquer tipo de prova que seja a respeito daquele fato em concreto, mesmo que ele não esteja presente no seu processo, tá? Então, a autoridade julgadora, o administrador público, a autoridade que vai tomar a decisão, ela pode tomar conhecimento dessas informações, dessas provas que são trazidas aos autos, mesmo que ela não tenha sido requerida essa prova no processo. Esse é o princípio da verdade material. O princípio da verdade formal, ele é aquele decorrente geralmente do direito processual civil, onde o rito da prova ele tem um caráter específico, ele tem uma série de limitações, às vezes é nomeado um perito, é aquela prova que é produzida, né, no processo, e ela tem uma série de limitações ali impostas pela própria lei. Tá? Já no processo administrativo é o contrário. O processo administrativo, nesse caso, ele se aproxima do processo penal, tá? Decorrente aí do princípio da oficialidade, no processo penal existem alguns princípios que o Estado se impõe o dever de perseguir o fato real que aconteceu, né? Eu vou trazer mais alguns autores para elucidar o que a gente está falando, sem deixar esse vídeo ficar muito grande, tá? Vamos lá. Para o Alexandrino, o denominado princípio da verdade material, ou da verdade real, ou ainda da liberdade de prova, talvez o mais característico dos processos administrativos e representa uma de suas principais diferenças nas relações aos processos judiciais. No processo administrativo, deve a administração procurar conhecer o fato efetivamente ocorrido. Importa saber como se deu o fato no mundo real. No processo judicial, sobretudo na esfera civil, interessa apenas a chamada verdade formal, ou também conhecida como a verdade dos autos. Significa dizer que, em regra, o juiz somente aprecia os fatos e as provas trazidas aos autos pelas partes, e mesmo assim somente se forem apresentados na fase específica designada para tanto. Aplica-se aos processos judiciais, em regra, o brocar do latino cudinum stim act num
este imodo. Nossa, que latim bom, hein, cara? É o famoso, o que não está nos autos, não está no mundo, né? Entenda-se mundo jurídico. Eu preciso melhorar esse latim aí, eu vou depois ver como que fala esse termo corretamente. Para o alexandrino, a administração pode se valer de qualquer prova de que venha a ter conhecimento em qualquer fase do processo, visando descobrir os fatos que realmente ocorreram. No mais das vezes, até o julgamento final pode conhecer de provas apresentadas pelo particular ou por terceiros, determinar de ofício a produção de provas pela própria administração ou ainda provas constantes de outro processo administrativo ou judicial. Em suma, por força do princípio da verdade material, a administração, em regra, pode tomar conhecimento de qualquer elemento que lhe seja trazido aos autos, em qualquer fase, pode produzir provas de ofício ou determinar de ofício a sua produção, enfim, admitir ou adotar qualquer providências lícitas que possam auxiliar na apuração dos dados efetivamente ocorridos. É isso aí. Eu trouxe também a Odete Medauer, famosíssima, importantíssima para o direito brasileiro, né? Direito público. Então vamos lá. Para ela, o princípio também denominado de verdade real, vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carregar para o expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos suscitados pelos sujeitos, tá? A Nohara também traz no comentário do artigo 27 da Lei do Processo Administrativo Federal, né? Ela traz a questão do princípio e ela fala que no âmbito do processo administrativo predomina o princípio da busca da verdade material ou real. Significa dizer que, ao contrário do que ocorre, por exemplo, no processo civil, que se pauta na verdade formal ou no princípio dispositivo, o processo administrativo aproxima-se mais do processo penal, em que o julgador não se contenta única e exclusivamente com a versão apresentada pelas partes, devendo tomar postura mais ativa quando intuir que há um descompasso desta com a realidade, tendo em vista os interesses protegidos. Segundo Sérgio Ferraz e Aldilson Dallario, o significado da verdade material pode ser compreendido por meio da comparação. No processo judicial, normalmente, se tem entendido que aquilo que não consta nos autos não pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão se adstringe às provas produzidas nos autos, e no processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que para isso tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos pelos interessados. Então, vamos seguir, que eu trouxe mais autores aí. Gostaria aqui, Justem Filho, Marçal. O procedimento administrativo é orientado à descoberta da verdade material, como regra. A distinção entre a verdade material e a formal deve ser bem entendida para evitar resultados absurdos. Utiliza a expressão verdade formal para indicar que um procedimento tem a finalidade de reconstruir os fatos relevantes atinentes a uma questão. Já a verdade material se indica a necessidade de que o procedimento traduza de modo efetivo e inafastável a verdade sobre os fatos obtidos da controvérsia. A distinção apresenta relação direta com a natureza disponível ou não dos direitos e interesses em consideração. Sempre que os interesses e direitos examinados apresentarem natureza disponível, caberá a seus titulares promover todas as medidas necessárias à sua defesa. Então, o resultado no processo será qualificado como uma verdade formal. Haverá limites à atuação do julgador para interferir sobre a produção da prova, já que caberá à parte adotar as providências necessárias à defesa dos interesses próprios. A existência de interesses e direitos indisponíveis afasta a aplicação desse entendimento. A descoberta da verdade deixa de ser uma questão relacionada ao interesse da parte, eis que a própria função do julgador compreende promover a reconstrução dos fatos. No entanto, a distinção nunca poderia resultar na concepção de que a ausência da busca da verdade material autorizaria o reconhecimento de versões falsas ou a consagração da mentira. É essencial destacar que o procedimento administrativo é orientado à busca da verdade material. Isso significa que a autoridade administrativa dispõe de poderes para promover diligências e adotar medidas orientadas a revelar a verdade sobre os fatos controvertidos.
não lhe cabe uma função passiva no tocante à produção de prova ou realização de diligências. Então, o Justo em Filho ele traz essa questão dos interesses disponíveis ou indisponíveis, né? Quando a gente fala de interesse público, é bom sempre lembrar dos duas características principais do interesse público. A indisponibilidade do interesse público. O interesse público é indisponível, tá? E a supremacia do interesse público. O interesse público é um dos princípios também do processo administrativo. Então, por se tratar de interesse indisponível, é que se aplica o princípio da busca da verdade material ou o princípio da verdade material no processo administrativo. Tem outros autores aqui, como Carvalho Filho. Eu não estou querendo me estender para o vídeo não ficar muito grande, mas vamos continuar. Isso aqui é o primeiro vai ficar grande. O princípio da verdade material autoriza o administrador a perseguir a verdade real, ou seja, aquela que resulta efetivamente dos fatos que a constituíram. Como bem observa Eli Lopes Meireles, nos processos judiciais o princípio da verdade formal viceja, já que o juiz se limita a decidir conforme as provas produzidas no processo, em obediência ao velho brocardo, latim, né? Latim. Quod num est in actis non est mundo, né? Se não está no processo, não está no mundo, né? É aquela regra que limita o processo. Essa regra é a que, vamos falar, é o princípio da verdade formal, né? Aquela série de limitações na produção de prova. Peguei também Celso Antônio Bandeira de Mello, peguei o Charles. Achei um artigo muito interessante sobre a verdade material e segurança jurídica, mas não vou me estender, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas fica aí o vídeo, espero que vocês gostem. Curtiu, dá um like, se inscreve no canal e vamos seguindo aí. Prometo que nos próximos vídeos vou melhorar a qualidade. Um abraço a todos.